Vocês estão acompanhando aqui diariamente os apoios a Kamala Harris, as últimas 48 horas e essa mudança desde a desistência de Joe Biden. Pois então, a gente tem falado também sobre o silêncio dos Obama, que a qualquer momento, né, Barack Obama, Michelle Obama, podem declarar o apoio formal a Kamala Harris. Ainda sobre essa disputa política nos Estados Unidos, o presidente Lula comentou a desistência de Joe Biden e a reeleição para a Casa Branca. Demorou também algumas horas o presidente Lula a falar sobre esse assunto. Em entrevista nesta segunda-feira para correspondentes de agências internacionais, ele elogiou o trabalho do colega na presidência. O repórter Glauco de Queiroz vai trazer então detalhes dessa primeira fala do presidente Lula sobre a eleição nos Estados Unidos. Né, Glauco? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, nessa conversa aí com os jornalistas, o presidente Lula disse que gosta muito de Joe Biden e elogiou as posições aí dele em relação às questões trabalhistas, em defesa das causas trabalhistas. Sobre a desistência do atual presidente à reeleição, Lula lembrou que ele já havia dito sobre esse assunto, de que caberia somente ao próprio Joe Biden decidir, né, se ele teria ou não condições de continuar na disputa. Lula destacou que agora vai torcer para que os integrantes do Partido Democrata escolham um candidato ou uma candidata para concorrer contra Donald Trump e que vença o melhor, né, aquele que tiver mais votos aí dos norte-americanos. Lula também disse que espera que seja uma eleição, uma campanha de alto nível. E o presidente brasileiro lembrou que quem estiver na presidência dos Estados Unidos tem uma responsabilidade muito grande, né, em relação principalmente à manutenção da paz mundial, né, já que os Estados Unidos aí são um país com um grande poder econômico, bélico e nuclear. O presidente Lula também disse que terá uma relação aí civilizada com qualquer que seja o vencedor dessas eleições. Vamos acompanhar o que ele disse. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de dois países importantes que têm uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter e que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos e nós queremos manter. Nessa mesma entrevista, o presidente Lula também comentou a situação da Venezuela, que vai ter eleições presidenciais já no próximo domingo, dia 28 de julho. E nós dissemos aqui, né, Glauco, na semana passada, que o governo brasileiro decidiu mandar observadores, então, para eleições argentinas. O chanceler Celso Amorim também deve ir já agora, ainda essa semana, para essas eleições. O que o presidente Lula falou sobre isso? Então, Luciana, o presidente Lula disse, aí, segundo ele, já falou mais de uma vez com o presidente Nicolás Maduro de que uma volta à normalidade na Venezuela e também o retorno do crescimento econômico do país depende de eleições, de um processo eleitoral aí que seja reconhecido em todo o mundo, né? Por isso, além de 2 observadores aí da Justiça Eleitoral brasileira, ele diz que vai enviar também para acompanhar as eleições da Venezuela o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial da presidência, né? Lembramos que Maduro é candidato aí ao 3º mandato aí consecutivo e que as eleições na Venezuela aí, acontecem em um momento conturbado, né, com várias denúncias aí de perseguições e prisões aí irregulares de candidatos da oposição, né? Lula também comentou, Luciana, ter ficado assustado aí com recentes declarações de Nicolás Maduro de que as eleições na Venezuela poderia passar por um banho de sangue, por uma guerra civil, caso ele não fosse eleito, né? O presidente do Brasil disse, abre aspas, quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então, eu estou torcendo que aconteça isso pelo bem da Venezuela e pelo bem da América do Sul, fecha aspas. Eu volto com você, Luciana. Muito obrigada, Glauco.